Muito boa noite, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para o nosso dia 3. Daqui 1 minuto a gente conversa, começa a nossa noite. Vamos aproveitar esse início para lembrar o pessoal que nós estamos ao vivo. Como a gente faz isso? Mandando o aviãozinho, já vou mandar para a galera, e muitos corações. Bem-vindas para esse nosso encontro, nossa última noite desse desafio de 3 noites. Muito legal ter vocês aqui, todos vocês. Imagens aqui estão perfeitos, muito bem, obrigado pelo feedback. Wilson, boa noite. Mirela, isso aí, enviado também. Ó, fazer o seguinte aqui, ó, tá? A tela fica toda verde. Fabi, oi. Tá tudo bem aí? Tá tudo bem. Tá tudo bem? Tá. Tá ótimo, então. Tá tudo bem. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos apertar o aviãozinho, esse é o momento mágico. Vamos dar oportunidade. Aliás, eu recebi inúmeros directs de pessoas dizendo, até tinha gente gravando stories em áudio, dizendo, um amigo meu me mandou essa live e eu dei uma olhada. Então, assim, às vezes a gente ajuda as pessoas quando a gente manda a live. Não é por mim. Se você está aqui é porque essa mensagem faz sentido para você. E se a mensagem faz sentido para você, provavelmente ela faz sentido para as outras pessoas. Então, não custa nada. E eu sei que a maioria de vocês não faz isso é engraçado até, é interessante. O que custa você apertar no aviãozinho e mandar essa live para 10 pessoas? Tem pessoas dizendo que a imagem está sumindo. Isso faz sentido? Imagem boa, a minha ficou verde travada, entrei novamente e deu certo. Imagens são, aqui está ok, diz a Thaís Perico. Bom, Santa Rosa, Mário Frelich, boa noite. Querida cidade de Santa Rosa, minha história, grande parte aconteceu lá. Tá tudo bem, né? Coloque aí ok, coloque um ok para saber que está tudo bem, para a gente começar, tá tudo ok, está perfeito. Então, se der algum problema, a internet aqui é 600 mega, a internet é 600 mega, fibra ótica, e eu tô do lado do roteador. Não tem como... Não é que não tem, né? Mas é difícil, tá bom? Bom, pessoal, então, vamos lá. Tá tudo ok? Vamos começar, então. Pessoal, o objetivo de fazer essa série de lives, na verdade, foi um pedido de muitas pessoas. Eu estou muito feliz por fazer isso. Márcio, obrigado, está dizendo que está tudo certo. Boa noite, então. Vamos lá. Terezinha.
Por muito tempo, eu me resguardava um pouco de falar sobre esses temas. Isso aí, Cletson, senta a lenha, gostei disso. Eu me resguardava um pouco de falar sobre esse tema, justamente porque eu acredito que o nosso lado espiritual é uma coisa muito pessoal. E a minha versão da história, ela difere muito da cultura tradicional. Mas quando em grupos menores, principalmente nas minhas mentorias, nos meus cursos, quando eu falava, as pessoas queriam saber mais. E as pessoas começaram a dizer, fala mais, faz uma série, faz uma mentoria, faz um curso sobre esse conteúdo. E a Fernanda está dizendo, prepara um curso. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, eu decidi fazer essa série de lives, mas não é para esculhambar com a cabeça de ninguém, tá? Não é para questionar a religião de ninguém, não é uma questão, ninguém é obrigado a assistir, você não precisa aceitar tudo que a gente fala, é simplesmente um outro ponto de vista e muitas pessoas encontram sentido nisso. E muitas pessoas, inclusive evangélicas, mandam mensagem dizendo, nossa, está me ajudando muito. Então, eu até me arrisco a fazer um pedido, não se afaste da sua instituição religiosa se você faz parte. Você pode conciliar as duas coisas. E então a gente está fazendo isso não no sentido de agredir, não no sentido de ofender, não no sentido de atacar. Estamos fazendo isso pela liberdade de expressão e se você quer ouvir, seja bem-vindo. Bom, vamos lá então. A Rosângela está dizendo super importante, sou sua mentorada e já fugiu também o comentário. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o tema mais complexo, mais polêmico e também, para mim, o mais revelador. Tem uma passagem no Evangelho onde Jesus, o próprio Jesus Cristo, ele diz o seguinte, com toda certeza, eu vos afirmo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Tchê, como a gente fala lá no sul, tchê, isso é forte. Isso é forte. Arthur do Fundão presente, com toda certeza vos afirmo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo mais, é mais fácil um camelo passar pelo vão de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que isso quer dizer? Jesus falando isso nos assusta um pouco. Por quê? Porque se você é rico, você está ferrado. Você vai passar o resto dos dias no inferno. Eu vou tirar os comentários, William. Pedido do William, tirei os comentários. Se alguém queria que eu continuasse com os comentários, reclama para o William. Pessoal, vamos bater os 5.000 hoje? Vamos fazer uma pegada aí para botar 5.000 pessoas na live, só para a gente não ficar atrás dos outros. Muita gente se gravando aí que tá botando 5.000 pessoas na live, que não sei o quê. E o falso eu aqui começa a gritar, dizendo, pô, não chega nem a 4. Bom, eu lembro, quando eu era criança, minha família era bastante religiosa, e eu devia ter uns 13, 14 anos, eu acho que eu tinha acabado de fazer a primeira Eucaristia. E a minha família era bastante pobre, meu pai era um pequeno agricultor no interior do Rio Grande do Sul, Campina das Missões, pertinho de Santa Rosa. E eu não queria continuar nessa situação. Não queria continuar na pobreza. É duro você estar na parte de baixo da pirâmide. É duro você não ter carro, você não poder estudar porque você não pode pagar um colégio.
Essas coisas, elas mexem com a gente. E eu era pequeno, eu enxergava meus amigos, iam de carro para a igreja, eu tinha que caminhar 2 quilômetros. E eu queria muito ser rico, queria ganhar dinheiro, não queria ser pobre. Eu acho que ninguém quer verdadeiramente ser pobre. Pobre, quando eu falo, é pobre de dinheiro, sem dinheiro. Mas eu também queria ir para o céu, obviamente. E aí eu tinha esse conflito dentro de mim. E um dia, naquele dia, eu lembro muito bem o sermão do padre dizendo justamente isso. Lendo essa passagem do Evangelho, e o sermão era sobre isso. E eu congelei, na minha inocência, uma criança ainda, eu fazia cálculos. Eu dizia, olha, eu vou viver 80 anos, meu avô tinha 80 anos, eu vou viver 80 anos. A eternidade no inferno, meu Deus, é muito mais tempo. Então é muito mais lucrativo eu ser pobre aqui e depois viver no céu o resto do tempo. E aquilo, quando a gente é criança, a gente faz esse tipo de cálculo. E aquilo me marcou muito. Então nós estamos começando a nossa segunda noite, onde nós vamos falar sobre como Jesus vê essa questão do dinheiro, essa questão da abundância, essa questão da prosperidade. E aí nós começamos logo de cara com essa afirmação. Com toda certeza vos afirmo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Isso segundo a Bíblia, é uma afirmação de Jesus Cristo. O nosso tema da aula de hoje é esse. Como é que nós podemos conciliar o reino dos céus com o nosso desejo de riqueza? Será que realmente, se você tiver a bênção de se tornar rico, você realmente vai entrar para o reino dos céus? O que Jesus quis dizer com isso? Mas antes da gente entrar nesse tema, vamos recapitular o que vimos até aqui. Na segunda-feira, na primeira noite, nós vimos que o foco de toda a reflexão pode ser estrutural ou superficial. O que é a estrutura? A estrutura são os pilares, as pilastras que mantêm a coisa de pé. Usei o exemplo da casa. O que é a estrutura? A estrutura é a parte interna, são os cabos de madeira ou de aço que mantém a estrutura da casa de pé. Então, as questões estruturais seria entender a estrutura que mantém a parede, o telhado e tudo isso em pé. As questões superficiais seriam as paredes, as telhas, a fachada, as aberturas. E nós falamos lá que nesse desafio nós iríamos olhar para a estrutura que permite a interpretação do Evangelho sob um novo aspecto. Por que isso é importante lembrar? Porque eu não quero pegar trechos da Bíblia e interpretar, dizer o que isso diz, o que aquilo diz. Na verdade, nós elaboramos aqui uma nova visão, uma estrutura que quando você olhar para o texto, você vai entender o texto a partir dessa nova estrutura. Isso é importante, isso é necessário, porque senão nós dificilmente saímos da estrutura que já existe, que é a estrutura cultural, que é o que nós aprendemos quando nós éramos crianças. Então, nós começamos a nossa reflexão há 3 dias atrás, questionando o seguinte: qual o objetivo da religião? Qual o objetivo da religião? Toda religião, nós falamos, é uma doutrina de salvação, mas salvação do quê? Salvação do sentimento de indignidade. E mais, da culpa, da ansiedade, da preocupação, do medo, da insegurança, da falta de sentido, da sensação
de não merecimento que nasce com esse sentimento de indignidade. E nós chegamos à conclusão de que se nós resolvêssemos esse problema da indignidade, de não se sentir digno, esse sentimento de inferioridade, e não é necessariamente inferioridade em relação aos outros, é de se sentir um ser inferior. Se nós resolvêssemos essa questão, nós resolveríamos quase todos os nossos problemas. E aí, nós nos perguntamos, mas o que isso tem a ver com Jesus? Bom, Jesus é considerado o Salvador. Ele veio para nos salvar. O que é o Evangelho? É uma doutrina de salvação. O Evangelho tem o objetivo de nos salvar. Tá claro isso? Mas salvar do quê? Também desse profundo sentimento de inferioridade. Você sofre e você se considera um pecador e você espera que Jesus lhe salve, redima esses pecados. Nós até falamos na igreja que Jesus morreu crucificado na cruz para redimir os nossos pecados. Que é um absurdo pensar nisso, porque Jesus não morreu na cruz. As autoridades da época, os prefeitos, os governadores, os juízes, os sacerdotes, eles crucificaram Jesus. Por quê? Porque Jesus estava indo contra aquilo que era a cultura estabelecida naquele momento. Então, o que acontece? Se a doutrina de Jesus é uma doutrina de salvação, há 3 questões que nós precisamos entender. Primeiro, salvação do quê? Bom, isso já ficou claro até aqui. É a salvação do sofrimento, é a salvação da indignidade. É toda essa história que nós vimos lá na primeira aula do pecado original. Segunda questão importante, e é importante que você anote isso, tá? De onde vem esse sentimento? Esse sentimento de não merecimento, esse sentimento de inferioridade, esse sentimento de indignidade. Da perda da intimidade com Deus. Lembra? Nós vimos isso. E o que é Deus? Não é aquele homem sentado lá em cima, aquele homem raivoso, aquele homem mal-humorado, aquele homem que quer te pegar de qualquer jeito e te jogar no fogo do inferno. Nós vimos esse conceito de Deus como algo diferente, que é a nossa essência divina, é a fonte do todo. Deus é a fonte, é a origem de tudo. Então essa é a segunda questão, de onde vem esse sentimento? Da separação da intimidade com Deus. Nós não somos mais próximos de Deus, nós estamos toda hora clamando e tentando se encostar nele, tentando uma migalha, que ele nos jogue uma migalha lá de cima. Bom, se a doutrina de Jesus é uma doutrina de salvação, e é a salvação do nosso sentimento de indignidade, de inferioridade, e se esse sentimento de inferioridade vem da perda de intimidade com Deus, que aconteceu lá no Éden, a pergunta de ontem à noite foi a seguinte: como Jesus propõe essa salvação? Nós vimos que é através da reconciliação. Reconciliação de quem? Reconciliação entre o nosso lado humano e o nosso lado divino. Nós falamos muito sobre isso ontem. Então, a doutrina de Jesus, lembram, é uma doutrina de unidade. Ele quer unir, a união. Unir quem? Unir o homem com Deus. E ele, o Cristo, é um canal para isso, tá bom? Então, quando aconteceria essa unidade? Na eternidade, mas nós vimos ontem de noite que a eternidade não é um tempo sem fim no futuro, a eternidade é o estado de presença. E hoje, então, nós vamos abordar a questão da riqueza.
E é importante você entender essas 2 noites, esse conteúdo, o contexto das 2 noites, para que você entenda o que nós vamos abordar hoje. Mas se você perdeu por acaso a aula 1 e a aula 2, fique conectado. Por quê? Porque o que você vai aprender aqui, você dificilmente vai encontrar em outro lugar, é muito raro isso. Existem lugares, mas é difícil, ainda mais de uma forma gratuita assim. E isso é transformador, tremendamente transformador. Então hoje nós vamos abordar a questão da riqueza, sob a ótica de Jesus, na minha interpretação. E não é uma opinião minha, mas são estudos dos grandes pensadores, como Tomás de Aquino, Meister Eckhart, o próprio Santo Agostinho, tá bom? Então, o que Jesus verdadeiramente fala sobre riqueza? Vamos trazer alguns versículos rapidamente para a gente contextualizar isso. Existe aquela parte famosa do maravilhoso Sermão da Montanha, onde Jesus diz: bem-aventurados são os pobres de espírito, e nós já falamos isso na primeira aula, o que isso significa. Bem-aventurados os puros de coração, porque deles será o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, por quê? Porque eles herdarão a terra. Então existe toda essa questão lá do Sermão da Montanha, mas isso, eu até quem sabe um dia eu vou fazer uma série como essa, só sobre o Sermão da Montanha. Se vocês gostaram, dispara o coraçãozinho aí para ver se vale a pena. Então, o que acontece? Aliás, deixa eu dizer uma coisa para vocês, tá? Se você está gostando dessa série, nos dias 31 de janeiro, daqui a poucos dias, no dia 1º, no dia 2 e no dia 3, eu vou fazer uma outra série, um outro desafio chamado 2022, uma nova realidade. São 4 aulas, tudo que você precisa fazer depois dessa aula, se inscreva lá no link da minha bio, tá? Essa série é uma série gratuita, são aulas, vou entregar muito conteúdo, mas no final, na 4ª noite, eu vou abrir vagas para a turma da mentoria, o acesso, tá? Então, se você tem interesse em se aprofundar, em estudar comigo, a ser mentorado por mim, se inscreva, participe dessas 4 aulas e no fim você ouve a minha proposta de uma mentoria, que é uma imersão intensa em todos esses conteúdos. Se inscreva e a partir disso você vai ser informado. Bom, então tem essa parte do Sermão da Montanha, mas tem outras passagens muito fortes no Evangelho. Como, por exemplo, essa: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no reino do céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Isso é forte. Quer dizer, não acumule nada aqui na terra, acumule tesouros no céu. E aí ele diz assim: onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Quem não se lembra dessas palavras soando como um trovão no nosso ouvido? Isso tudo afeta a maneira como nós vemos a realidade. Aí tem uma outra passagem onde diz: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Poxa, isso é forte. Numa outra passagem ele diz: buscai primeiro o reino dos céus, depois tudo mais lhe será acrescentado. Aí numa outra passagem, ele vê uma mulher chorando, não sei porquê, ele diz o seguinte: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas.
Então, o que acontece, pessoal? O que tudo isso significa? E tem uma passagem muito forte, que não é de Jesus, mas o apóstolo Paulo, e ela é muito citada, que diz o seguinte: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens, quer dizer, que afogam os homens na perdição e ruína. E aí ele diz uma coisa que todos nós ouvimos já: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Isso é forte. Isso é forte. Como a gente vai lidar com tudo isso? Como a gente interpreta tudo isso? Mas a passagem mais forte ainda é aquela que eu citei no início. Com toda certeza eu vos afirmo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo vão de uma agulha do que um rico entrar no céu. Bom, nós vamos analisar isso, tá? Nós vamos olhar para tudo isso e nós vamos traçar uma visão sobre cada ponto desses. Vai ser delicioso, vai ser maravilhoso. Talvez seja a hora que você mais vai aprender sobre dinheiro na sua vida. Por quê? Porque isso mudou a minha vida, isso mudou a minha realidade. Quando eu aprendi isso, as coisas mudaram. Então, para entender tudo isso, nós precisamos retomar a essência do que vimos até aqui, tá? O que nós vimos até aqui? Eu repeti tudo lá no início, mas vamos reconstruir isso, porque isso é extremamente importante, porque isso vai desmistificar tudo o que você ouviu até hoje. Vamos retomar a essência então. Nós vimos que a doutrina de Jesus é uma doutrina de salvação. Tinha um professor de filosofia, quando ele vinha, ele falava, numa semana dava uma aula, na outra semana ele começava a mesma aula. Aí eu dizia: professor, nós já vimos isso na aula passada. Ele dizia: pss, 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 presta atenção, a sabedoria, não, a repetição é a mãe da sabedoria. Ele repetia toda a aula. Então vamos lá. A doutrina de Jesus é uma doutrina de salvação. Do que ele quer nos salvar? Do sentimento de indignidade, da sensação de não ser ninguém, da sensação de ser um não merecedor. Ele quer nos salvar de todo o sofrimento, de todo o medo, de toda a culpa, de toda a ansiedade, de toda a preocupação, do vazio, do tédio, da inveja, da ambição, da ganância, da violência, tanto mental como emocional, como física, que nascem com esse sentimento de inferioridade. Preste muita atenção que nós vamos falar muito sobre isso hoje. O sentimento de inferioridade é o grande demônio. O sentimento de não se sentir bom é o pai da violência. Uma pessoa que se sente acuada, uma pessoa que se sente ofendida, que se sente humilhada, ela ataca, ela revida. Mesmo que muitas vezes esses ataques são contra si mesmo. Nem todas as pessoas atacam os outros, elas atacam a si mesmo. Muitas vezes tiram a vida por causa do sentimento de humilhação que nasce com o sentimento de indignidade. E de onde vem esse sentimento? De onde vem tudo isso? Vamos relembrar isso. De onde vem tudo isso? Preste atenção. No gráfico que eu vou fazer aqui, eu vou pedir ajuda aqui ao meu bloquinho. De onde vem tudo isso? Nós vimos ontem, tá? Nós vimos ontem essa questão do passado e do futuro. O que acontece? Nós, através do passado,
com o passar do tempo, nós vamos criando uma ideia sobre nós, tá? Isso aqui é você. Então você cria uma ideia sobre você, certo? Essa ideia que você cria sobre você, ela faz o seguinte, ela faz com que aquilo que você é em essência fique obscurecido. Então, você é um eu, o eu verdadeiro, essa essência divina, você tem esse elemento divino dentro de você, mas o que acontece? Na medida que você vai crescendo, você já percebeu por que nós gostamos tanto de crianças, bebês principalmente? Você já olhou para um bebê? Se você tem um bebê, se você é tio, ou se você tem um amigo e tem um bebê, ou se você tem em casa um bebezinho, olhe para esse bebê. Que coisinha mais feia dentro do estereótipo do padrão de beleza. Não tem dente, é só gengiva, não tem sobrancelha, não tem cabelo, as orelhas estão saltadas. Agora, você olha para essa criaturinha e você diz, ai, que coisa mais linda. Por que isso? E isso é genuíno, isso é autêntico, você não mente, porque a criança nem sabe disso. Ai, dá vontade de morder, dá vontade de abraçar, de esmagar. Por quê? Por que isso? Porque essa criança é pura essência. Essa criança, ela não te julga, ela não tem rótulos. Quando ela te olha, é a luz da essência, mas não é a essência da criança que te comove. O que te comove é que quando tu olha para a essência da criança, isso te conecta com tua essência interior. E aí sobe aquela alegria, a tua essência toma conta de você. Há uma conexão de essência com essência. A sua essência, provavelmente adormecida há muito tempo, ela desperta. Então todas as crianças, por isso que Jesus disse, se você não for que nenhuma dessas crianças, quer dizer, se você não for essência, se você estiver identificado com essa ideia, com esse falso eu na sua cabeça, se você não for essência, você não vai conseguir entrar no reino dos céus. Você não vai. Então, vinde a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Então, o que acontece? Você nasce essência, que nem essa criança. Mas aí, você vai olhando e você vai tendo experiências e você vai assimilando e observando e você vai criando conceitos, ideias sobre você e esses conceitos, essas ideias, você é bonito, você é feio, você é burro, as pessoas vão dizendo coisas a seu respeito e outras você vai percebendo e com isso você vai formando um eu a partir de todas essas coleções de ideias que você tem. E isso faz o quê? Isso corta a conexão com o seu eu mais profundo. Ele fica obscurecido. Então o que nós temos? Passar para uma outra página. Nós temos aqui o eu, que é feito com o passado. Nós temos o eu que é feito com o passado, e aí existe o futuro, obviamente, e existe aqui o seu eu verdadeiro, que é a sua essência, mas você não tem mais conexão com essa essência. Então o que acontece? O fato de você não sentir mais essa essência divina, o fato de você não ter mais intimidade com essa essência, cria um vazio. Cria uma sensação de incompletude, uma sensação de vazio. E o que acontece? Essa sensação de vazio, ela é sentida aqui, agora, no momento presente. Então o que acontece? O falso eu, ele sente que ele não é ninguém, ou que ele é pouca coisa. Ele sente esse sentimento de indignidade.
que nasce da onde? Da desconexão com o eu verdadeiro. Ele nasce da desconexão com a falta da intimidade dessa essência divina que quer se manifestar. Então, o que cria o sentimento de indignidade? Presta atenção para você entender tudo sobre dinheiro que você nunca aprendeu. A sensação de vazio, a sensação de não ser bom o suficiente, a sensação de indignidade, de não merecimento, ela nasce da dissociação com o seu eu verdadeiro, com a sua essência mais profunda. E o falso eu, ele sente essa desconexão, só que ele não sabe que essa desconexão nasce, aliás, que esse sofrimento nasce da desconexão. Ele acredita que, como o falso eu é falso, ele não consegue perceber essa falta da essência. Ele só percebe a falta. E aí, o que ele faz? Ele busca no futuro a salvação para a insatisfação que você sente no presente. Mas preste atenção, essa insatisfação, ela não nasce da falta de coisas. Essa insatisfação, ela nasce da falta de você viver em intimidade com a sua essência, com o elemento divino que existe dentro de você. Entenda isso, eu vou repetir isso. Preste 1000% de atenção. 1000% de atenção. Nesse momento, provavelmente você está insatisfeito. Nesse momento, provavelmente você não tem tudo o que você gostaria de ter. E a razão disso está aqui. E hoje à noite você vai entender isso. De uma maneira como você nunca entendeu e de uma maneira como você dificilmente vai encontrar uma explicação num outro lugar. Você acredita que a sua insatisfação, ela está na ausência de coisas. E você acredita que você precisa de mais coisas para se sentir pleno, abundante. Mas essa insatisfação, esse sentimento de indignidade, de não ser bom o suficiente, ele nasce porque você trocou o seu eu verdadeiro por um falso eu. E você vive como se o falso eu fosse você. Presta atenção, se você não entendeu isso, deixa isso na estante, na prateleira, nós vamos retomar isso. E aí, você está insatisfeito no presente e você busca a salvação no futuro. Você quer ser feliz no futuro. Você busca a salvação no futuro. As pessoas chegam a dizer que você precisa estar insatisfeito agora, porque senão você não ia buscar coisas novas. Isso é burrice. Isso é coisa de asno. A pessoa não entende o que está acontecendo. E aí, porque o que acontece? Presta atenção. Se o que cria a insatisfação é o fato de você se identificar com o falso eu e você se desconectar com a sua essência, quanto mais você busca coisas, mais você se separa da essência e mais insatisfeito você fica. Você entendeu isso? Quanto mais você procura, porque a origem da insatisfação, ela não nasce na falta de coisas. A origem da insatisfação, ela nasce da ausência da intimidade com seu eu verdadeiro. Você vive uma máscara, você vive uma ilusão, você vive um falso eu. Tá entendendo? É isso que cria a insatisfação. E quando você busca a satisfação, a plenitude nas coisas, você reforça essa máscara.
Você reforça essa ilusão, e presta atenção porque isso é só a primeira parte. Tem mais 3 partes para você entender o processo. Então, quanto mais você corre, quanto mais você busca coisas no futuro, mais você se separa da essência e mais infeliz você fica. Eu vou dar um exemplo de um cara que eu gosto muito, tá? Gosto tanto que eu esqueci o nome dele. Não, tô brincando. Esqueci mesmo. Tudo bem, é porque não é para falar. Então vamos lá. O que acontece, tá? A gente não entende que o objetivo principal da nossa vida, o objetivo principal da nossa existência aqui é viver a nossa essência, é deixar que a divindade que existe em nós se manifesta. E eu vou explicar daqui a pouco o que isso tem a ver com Jesus, que as pessoas não entendem. Então, vamos pensar no seguinte: qual é o objetivo pelo qual eu e você estamos aqui nesse momento? Por que eu e você estamos tendo essa conversa tete a tete aqui? Por que eu e você estamos conversando? Porque tanto eu quanto você, nós queremos nos libertar dos medos, nós queremos nos libertar dos temores que nos fazem viver uma vida pequena, uma vida de sofrimento, uma vida de frustração, uma vida de escassez. O que nós queremos? Nós queremos encontrar o caminho que nos liberte da prisão da mediocridade, da insatisfação, da pobreza. É isso que nós queremos. Mas nós queremos fazer isso de uma maneira leve, de uma maneira sadia. E por isso a gente busca entender o caminho da criação da riqueza. Mas presta atenção, raras vezes nós paramos para refletir o que significa a verdadeira riqueza. O que é a riqueza? O que é o sucesso? O que é a abundância? Está entendendo? E quando nós pensamos sobre isso, geralmente nós nos focamos nos bens materiais, nós nos focamos nas conquistas externas. Mas os aspectos do sucesso, meu querido e minha querida, são inúmeros. Os bens materiais são apenas um dos componentes. O sucesso, entenda, o sucesso não é um ponto de chegada, o sucesso não é comprar uma casa, comprar uma Ferrari. O sucesso é uma jornada e não um ponto de chegada. E os bens materiais, a casa bonita, o carro, a casa na praia, a casa de férias, o sítio, esses bens todos, eles só servem para uma coisa: eles fazem a jornada mais prazerosa. Mas eles não são a única coisa. Eles não são a única coisa. Sucesso é muito mais que isso. Sucesso é saúde. Sucesso é principalmente paz de espírito. É energia. Sucesso são os relacionamentos. É o entusiasmo pela vida. É a liberdade criativa. Você poder criar. É a estabilidade física, a estabilidade emocional. Mas presta atenção. Coisa mais importante. Mesmo que você tenha tudo isso, se você não cultivar a divindade que existe em você, se você não cultivar a centelha divina que existe dentro de você, você vai se sentir insatisfeito. Você vai se sentir insatisfeito. Você vai se sentir insatisfeito. Esqueci o nome, mas eu queria falar porque até ele fala. É o youtuber, aquele famoso, o maior youtuber do Brasil. Tem dinheiro, tem fama, tem tudo. E ele mesmo está contando que está deprimido. Está em depressão. É disso que eu estou falando. Então o que acontece? Mesmo que você tiver todo o dinheiro do mundo, mesmo que você tiver tudo o que tu quiser, se você não conseguir cultivar a centelha divina que existe dentro de você, você não vai encontrar satisfação.
E isso é tão lógico, tão óbvio, que você pode experimentar isso por você, porque pensa o seguinte: por que você verdadeiramente quer riqueza material? Por que você quer essa casa? Você acha que isso vai te fazer sentir bem? Você acha que isso vai te trazer mais dignidade, que você vai se sentir melhor? Mas não é. Olha a quantidade de pessoas podres de ricas, deprimidas, viciadas. Então preste atenção. Você é uma centelha divina, você é um sopro divino. Em você há uma força vital, um embrião divino que busca a sua materialização. Então, o que é o verdadeiro sucesso? Escreva isso para você nunca mais esquecer. E você vai entender o que Jesus quis dizer com todas essas frases fortes sobre buscar o reino dos céus. Porque o que acontece? O que é o verdadeiro sucesso? É a divindade se abrindo em nosso interior. Esse é o sucesso. O verdadeiro sucesso é sentir essa divindade em nós. Quando isso acontece, nós passamos a viver a experiência do milagre todos os momentos da nossa vida. Nós passamos a perceber a divindade em toda parte, no olhar de uma criança, no sorriso sereno de um idoso, no pôr do sol, na chuva, no desabrochar de uma flor, no cantar do passarinho, na alegria de um cachorrinho que nos vem receber. Nós passamos a perceber a divindade em toda parte. Isso é sucesso. Sucesso é experimentar a vida como um milagre o tempo todo. E não só em alguns momentos de vaidade. Então, o que Jesus quis dizer com essas palavras chocantes? O que ele quis dizer, por exemplo, com buscai primeiro o reino dos céus? Ele quis dizer isso, meu amigo, minha amiga. Busque primeiro, o reino dos céus é isso, é a nossa essência interior. Ele disse, o reino dos céus está dentro de você. Ele disse o seguinte, você quer sucesso, você quer riqueza, você quer felicidade, você quer se sentir pleno e abundante? Buscai primeiro o reino dos céus, que está dentro de você. Ele diz, deixe desabrochar esse embrião divino que existe dentro de você. Busque primeiro o mais importante. E o que isso quer dizer? Busque a plenitude dentro de você e não nas coisas. Aquilo que nos torna plenos, aquilo que vai nos libertar do nosso sentimento de indignidade, não está fora, está dentro. É você compreender quem você é de verdade. Sócrates já dizia isso. Quando ele dizia, conheça-te a ti mesmo e terás a chave do universo e o segredo dos deuses. Então, buscar primeiro o reino dos céus não significa você deixar as coisas materiais do lado e ser pobre financeiramente. Significa você entender que a plenitude, que a abundância, a fonte disso está dentro de você. E que o resto, as coisas materiais, as coisas externas, elas são importantes, mas elas serão uma consequência. Tudo que é externo é importante. A casa grande que você busca, ela é importante. O carro bonito, ela é importante. O corpo bem saudável, malhadão, é importante. Mas tudo isso é de importância secundária. Isso não vai te fazer feliz. Isso não vai te trazer plenitude. Você pode se matar trabalhando, isso não vai te fazer feliz. A felicidade verdadeira, a abundância e a plenitude verdadeira, elas nascem dentro de nós. Você já tem isso dentro de você. Você só não percebe porque você está muito ocupado correndo atrás de outras coisas que você acha que vai te fazer feliz. E a insatisfação é um sentimento negativo, e o sentimento negativo é uma semente negativa, que não pode trazer frutos positivos.
Então, buscai primeiro o reino dos céus significa exatamente isso. Preste atenção, escreva isso agora, escreva o que eu vou falar. As pessoas falam muito em propósito, e eu falei muito em propósito. Eu fui uma das pessoas que, em 2010, eu introduzi o propósito, o conceito de propósito no Brasil com os meus livros. Quase tudo que se fala de propósito vem das leis do sucesso e do óbvio que ignoramos. Mas essa ideia do propósito, ela evoluiu muito desde que eu escrevi ela. E poucas pessoas falam sobre isso. Escreva isso. Você tem 3 propósitos na vida. Isso você precisa entender agora. Você tem o propósito primário, você tem o propósito secundário e existe um propósito supremo. Entendeu? Propósito primário, propósito secundário e o propósito supremo. O propósito primário, ele se chama primário, surpresa, porque ele vem primeiro. O propósito secundário, ele se chama secundário, genial, porque ele vem em segundo. E o propósito supremo é o mais importante. O que é o propósito primário? O propósito primário é o propósito interior. Buscai primeiro o reino dos céus. O que significa isso? O propósito primário é despertar para a nossa própria essência interior. É você despertar para isso, é literalmente alcançar o reino dos céus. Agora. E tornar esse propósito primário a rocha, o nosso ponto de referência. Nós vamos viver a partir disso. O ponto de referência é primário. É a partir disso, a partir da rocha que você vai construir. Você constrói a sua casa sobre a rocha. Esse é o propósito primário. É você despertar, é você sair da ilusão, é você se libertar do falso eu, é você se libertar das trevas. O que são as trevas? A inconsciência. Olha que triste você viver a vida achando que você é uma coisa pequena, pobre, miserenta, quando você, na verdade, é muito mais do que isso, internamente. Mas você não sabe. Isso é mais ou menos como se você estivesse matando de trabalhar para pagar as contas, mas você tem uma conta no banco na Suíça que você não lembra mais, onde você tem milhões. E você mal tem para o sustento. É mais ou menos isso. Você tem um poder enorme dentro de você. E eu já vou explicar isso quando nós entrar um pouco mais adiante. Eu vou te explicar isso. Por que você está exatamente no ponto que você está. Então o propósito primário é isso. É despertar para a nossa essência. O propósito secundário é, uma vez que nós nos conectamos com nossa essência sem forma, é criar as formas no mundo, aqui no reino deste mundo, criar as formas e curti-las. Viver a experiência da sua interação. Quer dizer, primeiro você desperta para a sua essência sem forma e depois você expressa essa essência aqui, na Terra. É isso que você veio para fazer. E o que é o propósito supremo? O propósito supremo é reconciliar o propósito interior e o propósito primário. O propósito interior, o propósito primário, e o propósito exterior, o propósito secundário. Esse é o propósito supremo. É a harmonização entre o teu lado divino e o teu lado humano. Lembre-se, ser humano. O ser vem antes do humano. Então, o que é o propósito supremo? É levar a essência para o mundo da forma e, desse modo, transformar o mundo. E pouquíssimas pessoas entendem isso. Pouquíssimas pessoas fazem isso. O que Jesus quis dizer quando ele disse: não acumulai tesouros onde a ferrugem e a traça possam corroer. Acumulai tesouros no reino dos céus. Ele só quer dizer isso. Buscai viver cada vez mais a sua essência.
Isso vai te libertar do sentimento de indignidade. Por quê? Porque as coisas no mundo, da forma aqui, no reino desse mundo, elas são transitórias, elas vão e vêm. Tudo passa. Tudo passa. E você se apega à sua juventude, ela passa. Você se apega ao casamento, ele acaba. Você se apega ao dinheiro, daqui a pouco ele não existe mais, ou você tem medo de perder. Então ele diz o seguinte, quando ele diz, não acumulai tesouros onde a ferrugem e a traça possam corroer, ele diz o seguinte, não busque querer a salvação. Que salvação? A salvação do sentimento de indignidade nas coisas materiais. Ele quis dizer, não procure a dignidade, a plenitude, onde ela não pode ser encontrada. Aí tem a outra passagem onde ele diz, você não pode servir a dois senhores. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que a sua vida pode ter um de dois pontos de referência. O que é um ponto de referência? É a partir do qual você olha. Se você olha daqui para lá, esse teu ponto de referência é aqui. Mas se você vai ali e você olha de lá para cá, a sua visão muda. Você tem um outro ponto de referência. Então a sua vida pode ter um de dois pontos de referência. O reino desse mundo, que são as coisas do mundo, as coisas visíveis, a condição de vida que muda o tempo todo, ou as coisas do reino dos céus, que são as coisas invisíveis, que é a sua vida. Há uma diferença entre condição de vida e a sua vida. E quando você confunde vida com condição de vida, a sua vida se torna um problema. Porque na condição de vida, você sempre vai ter problemas. Você tem que pagar a luz, você tem que fazer... Mas isso não é a sua vida. Isso é uma condição de vida. Então, o que é o mundo? Presta atenção, a sua vida pode ter um de dois pontos de referência. O mundo ou o reino dos céus, usando os termos de Jesus. O reino desse mundo ou o reino dos céus. O mundo é o falso eu, é a identificação com as coisas. Você confunde ser com ter. Você acha que você é aquilo que você tem. Então você não tem nada, aí você tem, eu preciso ter alguma coisa para ser. Mas você não é nada. Isso é uma coisa muito sutil. A gente não percebe isso. Se você não é nada, escreva isso. Eu penso que eu não sou nada, ou eu penso que eu não sou ninguém. Escreva isso, porque em 1 minuto nós vamos ver o que você pensa sobre você. Você vai descobrir o que verdadeiramente você pensa sobre você. Porque o que você pensa sobre você nem sempre é o que você pensa sobre você. Preste atenção. Ou o que você acha que você pensa de você. Então, o que é o mundo? O mundo é o falso eu. É a identificação com as coisas. O apego às coisas materiais. É o eu superficial. É o conceito de eu, a ideia de eu, que é o seu passado. E o falso eu, ele sempre se sente vazio. E como ele se sente vazio, como eu expliquei há pouco, a sua busca é preencher esse vazio com o quê? Com coisas. E você sempre está nessa corrida dos ratos, nessa corrida maluca, atrás da próxima coisa que vai te fazer ser alguém na vida. Quando o seu ponto de referência é o mundo, a sua atenção ela está voltada ao fazer. O que eu posso fazer agora? O que eu vou fazer agora? Como é que nós vamos fazer isso? Você só tá, a sua energia é uma energia mental. A sua energia é uma energia mental. Tudo nasce da sua mente. E isso, em 1 minuto eu explico, tudo nasce da sua mente. E isso te limita. Isso te reduz. E o que é o reino dos céus? O reino dos céus é aquela coisa mais profunda. Que se você parar 1 minuto para pensar, você sente isso. Você sabe o que é isso. O reino dos céus é a essência, é o elemento divino, é o sopro divino. É viver dessa essência divina, é confiar nela. A atenção, quando o seu ponto de referência é a essência, a atenção não está no fazer, ela está no ser. Eu sou. E isso te qualifica para fazer.
A sua energia aqui, ela é uma energia vital, ela é uma energia essencial, ela não é uma energia da mente, ela vem da essência, ela é espiritual. É aquilo que Jesus disse, o que eu faço não vem de mim, vem do Pai que está em mim e que através de mim faz a sua obra. É aquilo que Jesus disse sobre a fé do grão de mostarda que eu falei ontem. O que é a fé do grão de mostarda que ele nos diz que nós precisamos ter? A fé do grão de mostarda significa você deixar que essa semente divina que existe dentro de você desabroche. Aí você diz, mas se eu depender disso eu vou morrer. Como assim? A criança, ela depende disso para aprender a falar. Ela depende disso para aprender a caminhar. Ela depende disso para mamar no seio da mãe, o bebezinho. O seu corpo, quando você adoece, você não tem condições de curar a doença. É o próprio organismo que cura. Você até pode, através de um medicamento, através de uma coisa, você até pode auxiliar o organismo. Mas é o corpo que cura. O que é a AIDS? A AIDS é um vírus que afeta o sistema imunológico do seu corpo. E por décadas, quem pegava AIDS morria. Por quê? Porque se não tem mais sistema imunológico, a inteligência natural do organismo, não existe médico que possa te curar. O médico ele só pode auxiliar o teu sistema imunológico a te curar, mas ele não pode fazer a cura por ele só. Essa inteligência, ela existe em tudo, ela existe na planta. Mas nós se identificamos com essa ideia maluca na nossa cabeça e nós nos limitamos a essa ideia. A redenção, a salvação de Jesus, ela não acontece através de coisas, é isso que ele quis dizer. Através do acúmulo de coisas que são o propósito secundário. A redenção, a salvação de Jesus, ela acontece pela essência, que é o propósito primário. Então você tem que entender isso. Jesus não está falando contra o dinheiro. Ele está dizendo assim, ó, eu tenho uma doutrina da salvação. Eu quero te salvar desse sofrimento. Eu quero te salvar dessa insegurança. Eu quero te salvar desse medo. Eu quero te salvar dessa ideia de que você não é ninguém. Você é a luz desse mundo. Você é o sal dessa terra. Seu pai cuida desses pássaros. Por que você acha que ele não vai cuidar de você? É isso que ele quis dizer. E aí ele quis dizer o seguinte, só que para você se salvar disso, você tem que mudar o ponto de referência da sua vida. Você tem que buscar primeiro o reino dos céus, porque a plenitude está lá. Você tem que parar de querer acumular coisas aqui, você tem que se focar primeiro no que é mais importante. Você tem que cavar fundo e encontrar a rocha. Buscar tesouros no reino dos céus significa você cada vez mais se viver dessa sua essência, desse seu estado essencial. Por quê? Porque senão você vai chegar no momento da sua morte, no leito da sua morte, e você inevitavelmente vai ter que largar a mão de tudo. Você vai ter que abrir mão de tudo. De tudo que tu conquistou, de tudo que você foi, de todos os seus títulos, de tudo. Você vai ter que abrir mão. E aí você vai estar sozinho. E aí, esse estar sozinho significa, você vai ver uma luz. E essa luz, você vai entender, ela sempre esteve dentro de você. Mas você estava tão ocupado dentro da sua mente que você nunca percebeu essa luz. E esse é o momento supremo do inferno. Quando você descobrir que você viveu uma grande ilusão, uma grande farsa, uma grande fachada. Tá entendendo? Bom, vamos para a questão mais importante dessa noite. O que é isso? Nós, seres humanos, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ponto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o ser humano,
é a única espécie que nasceu com um senso de desorientação para a vida. Nós somos a única espécie que nasceu com um senso de desorientação para a vida. O que significa isso? Todas as outras espécies, elas se orientam através do instinto. Todas as outras espécies, elas se orientam através do instinto. Nós não. O ser humano, por ser filho de Deus, os outros, os animais, as plantas, elas também têm a divindade dentro delas, que é a vida. Mas nós somos diferentes. E o que é essa diferença? Nós, o ser humano, nasceu com o poder de criar a sua própria realidade. E é exatamente isso que eu e você fizemos. Nós criamos a realidade em que nós vivemos. Eu e você fazemos isso. Como? Através do pensamento, através das escolhas, através das ações. Nós criamos a nossa realidade. Se você acha que não, pense comigo. Eu tenho certeza que você pode começar a fazer alguma coisa agora que vai piorar tremendamente a sua realidade. Você pode fazer alguma coisa agora que vai infernizar a sua vida, vai transformar a sua vida num inferno. Mas você também pode fazer alguma coisa exatamente agora, de livre escolha, voluntariamente, que vai melhorar a sua realidade. Isso já basta, isso é a prova de que você cria a sua realidade. Se a vida pode ter um de dois pontos de referência, a mente ou a essência, nós podemos criar a nossa realidade a partir de um desses dois pontos de referência. Se o seu ponto de referência for a mente, vamos voltar para o meu bloquinho, se o seu ponto de referência for a mente, então você é a mente. O que é a mente? Se o seu ponto, a mente é conhecimento. Conhecimento da onde? Do passado, porque o conhecimento do futuro você não tem ainda. Você só tem o conhecimento do passado. Então, se a mente é conhecimento, esse conhecimento vem da onde? Ele vem do passado. Então, o que acontece? A sua mente é o passado. Então, a sua mente, se o seu ponto de referência for a mente, você se orienta por dedução. Eu disse que nós somos o único ser humano com senso de desorientação para a vida. Então, nós precisamos nos orientar na vida. Se o seu ponto de referência é a mente, você se orienta através do quê? Você se orienta através da dedução. O que é a dedução? Você deduz. Eu falei isso ontem à noite. Você pega o conhecimento A mais o conhecimento B, a experiência passada A mais a experiência passada B, e você deduz. Outra vez, tinha duas pessoas lá no canto rindo e estavam rindo de mim. Se tem duas pessoas rindo ali, provavelmente elas estão rindo de mim. Você deduz isso. A dedução, ela sempre nasce do conhecimento. Pronto. Se o seu ponto de referência for a essência, ao invés da mente, você se orienta através do quê? Você se orienta através da intuição, você intui. O intuir, ele é mais profundo do que o deduzir. O intuir, ele não carece de conhecimento. O intuir, a intuição, o intuir é uma revelação. Então as coisas são reveladas a você. Reveladas como? Presta atenção. A sua essência, ela está em unidade com esse vasto campo de inteligência, que é o quê? Que é o próprio Deus, que é a fonte, a origem de tudo. O sábio, a pessoa sábia, você não consegue atingir a sabedoria através da mente. A sabedoria, ela vem através da revelação. Einstein falava muito nisso. Então, o que acontece? Você
A sua vida é orientada através da revelação. Lógico que você vai ter conhecimento também, mas o conhecimento ele se torna secundário. Então o que acontece? Quando você se orienta pela mente, pelo pensamento, pelo conhecimento, pela dedução, você elimina o fator fé. Você não tem fé. Se você se orienta pela mente, você não tem fé. Você acredita, você torce, você quer. E você confunde a crença com fé. Você pensa positivo, tem que ter fé. Fé não tem nada a ver com pensamento positivo. Pensamento positivo é a repetição daquilo que você quer. A fé é o quê? É a certeza das coisas que você não conhece. Você joga uma intenção no futuro, você mantém a sua atenção no presente e você tem fé de que as coisas vão se organizar para que a sua intuição se realize. Você não tem aqui o resultado, ele depende de você. Você acha que você tem que resolver as coisas do mundo e você quer controlar. Outro dia eu vi alguém falando que você tem que se focar naquilo que você controla. Foque-se no que você controla. Se você se focar no que você controla, você está ferrado, porque você não controla nada. Você quer ir dormir daqui a pouco, mas você não controla a hora que você vai pegar no sono. Nem tomando uma faixa preta, como diz a mãe. A mãe às vezes, ela acorda de noite e diz, a faixa preta não está ajudando, tenho que tomar um café para poder dormir. Então, o que acontece? Preste atenção. Isso é tremendamente poderoso. Por isso Jesus disse, se você tiver a fé do grão de mostarda, quando os apóstolos diziam assim, quando Jesus fazia milagres e os apóstolos ficavam olhando para ele com o nariz torcido e diziam, por que nós não podemos fazer isso? Quando nós vamos poder fazer? E ele disse, vocês são homens de pouca fé. Ele não disse, vocês têm que ler mais livros, ele não disse, você tem que buscar mais conhecimento. Nós somos uma cultura que sobrevaloriza o conhecimento. As pessoas dizem que conhecimento é poder. O conhecimento atrofia, porque olha quantos livros você já leu. Qual foi o último livro que você verdadeiramente leu? Quantos capítulos ele tinha? Quais os capítulos que tu lembra? Consegue falar sobre qualquer capítulo? Você fica aqui, ó, blá, 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 folheando página, mas a mente, o falso eu, está divagando lá numa outra coisa. Você lê 10 páginas, daí você diz, opa, onde eu parei? Aí você volta às 10 páginas e começa de novo, 2 páginas depois, você está perdido. O conhecimento específico, ele é importante. Mas a sobrevalorização do pensamento, o pensamento é uma ferramenta que nem um martelo. Se você souber usar o martelo é uma coisa positiva. Mas se você não souber usar o martelo, para que serve o martelo? E o que você precisa? Você precisa entender isso, porque a mente, ela não permite. Porque quanto mais você se ocupa na busca de conhecimento, mais você reforça o falso eu. E quanto mais você reforça o falso eu, mais forte ele fica. Por isso Jesus disse, se você quiser me seguir, renuncie a si mesmo. O que é renunciar? E principalmente o conhecimento que você tem sobre você. A mente só tem um caminho, preste atenção. A mente só tem um caminho, aquilo que ela sabe. Aquilo que ela sabe. E o que ela sabe é passado. Então, quando o seu ponto de referência na vida é a mente, é o conhecimento, a mente, ela é o quê? Ela é a repetição viciada de memórias velhas. E as pessoas dizem, eu vou reprogramar a tua mente. Por quê? Porque se eu reprogramar a tua mente, aí você vai ter resultados. Ah, tem uma crença limitante. Vamos remover essa crença limitante, que aí tudo acontece. Eu vou desbloquear o teu pensamento, a tua mente.
não é desbloquear a mente, você tem que desbloquear o seu eu verdadeiro, que está ofuscado pela sua mente. Está entendendo? Você tem que eliminar o conhecimento da sua mente para que a essência possa florescer. Por isso você sofre. Você tem um tremendo potencial dentro de você, mas esse potencial ele é sufocado pela mente. Olha o que acontece. Nós criamos a nossa realidade. Se você cria a realidade com a sua mente, você vai sempre criar o que tem dentro da mente. Você cria com o seu pensamento. Então você sempre, por isso que quando o que nos orienta na vida é a mente, o que nos orienta na vida é a repetição viciada de memórias velhas. O conhecimento é o nosso passado. O conhecimento nada mais é do que a prisão dos velhos condicionamentos. A sua mente é uma condição mental, é um condicionamento e você fica repetindo sempre a mesma condição. Quando você está preso numa condição, num condicionamento, você não consegue evoluir. Não há evolução, há estagnação. A essência, ela é diferente. A essência, ela é a fé. A fé permite o desapego. Você não está apegado a nenhum conhecimento. Você não controla nada. Você sabe que você não controla, mas você tem fé. Você sabe que você não controla, mas você tem fé. A fé é a certeza das coisas que você não sabe. Você tem certeza por quê? Porque você tem a conexão com a fonte. Você apenas permite que as coisas aconteçam. Deixa eu te perguntar, o que você comeu hoje ao meio-dia? Ao meio-dia, o que você comeu? Aquele pedação de carne, aquele macarrão, sei lá o que você comeu. Quem fez a digestão disso? Você? Não, foi essa inteligência. Você só permitiu que isso acontecesse. Você permite que as coisas aconteçam. Como o grão de mostarda, você tem fé. Então o que acontece? A mente, ela é um condicionamento. A mente é uma condição e toda condição ela é limitada. A essência é a fonte ilimitada. Se você der espaço para isso, a essência se manifesta através de você. E como isso funciona? Isso funciona assim, presta atenção. A sua mente é vazia, a sua essência, e lógico, aqui tem algum conhecimento, mas a essência, ela se manifesta através da sua mente. A mente, ela se torna uma ferramenta à disposição do seu eu maior. A mente para de governar a sua vida. E a mente se torna uma governada pela sua essência. Isso é buscar primeiro o reino dos céus. É você entender que existe um vasto campo de conhecimento para além da sua mente. Presta atenção, escreva isso. Você vive pedindo para Deus que Deus vai fazer isso, você vive dizendo se Deus quiser, mas entenda, Deus não pode fazer mais por você do que aquilo que você permite que Ele faça através de você. Está entendendo? Deus não pode fazer mais por você do que ou além daquilo que você permite que Ele faça através de você. Está entendendo isso? Então, todos os resultados, já estamos indo para a parte final, tá? Então, aguente mais um minutinho, que agora você vai entender o que você pensa sobre você, e sempre lembrando que se esse conteúdo te interessa, se isso faz sentido para você, nos dias 31 de janeiro, dia 1º, dia 2 e dia 3 de janeiro,
Nós vamos ter uma série de 4 aulas como essas, com muito conteúdo, um conteúdo disruptivo que você não encontra em lugar nenhum. E no último dia, na 4ª noite, eu vou abrir vagas para o meu programa de mentoria exclusivo, o Acesso. Então, se isso te interessa, já vai guardando dinheiro, não é caro. Você vai pagar aí em torno de R$2.000, já vai economizando isso, vai mantendo isso para a gente fazer uma imersão durante vários dias, eu e você. Do jeito como nós estamos trabalhando agora, mas com muito mais, mais ferramentas, tá bom? O que eu estou querendo dizer aqui, tá? É como você se inscreve. Você se inscreve clicando lá no link no meu feed, da minha bio na feed, tá? Vamos para a última parte, então, tá? Tudo na vida depende daquilo que você pensa a teu respeito. E não é do que você pensa a teu respeito. Vamos mudar. Tudo na vida depende da tua noção de eu. A tua noção de eu. Por isso, antes de qualquer coisa, antes de fazer qualquer pergunta, você precisa se perguntar, você precisa fazer a pergunta fundamental da sua vida. Quem sou eu? Pergunta fundamental da sua vida. O que você pensa de você? Quem sou eu? Quem sou eu? Mas presta atenção. Pessoas falam muito de autoconhecimento, não fazem ideia do que é o autoconhecimento. Conhecer-se a si mesmo é muito mais profundo do que você simplesmente adotar um conjunto de ideias e de conceitos a teu respeito. Eu me conheço. Eu sei quem sou, eu sei meu nome, eu sei minha idade, eu sei o que eu faço, eu sou muito bom no que eu sei quem eu sou. Presta atenção. Preste muita atenção. O autoconhecimento profundo, verdadeiro, não tem nada a ver com as ideias que flutuam na sua mente. Conhecer-se é entender quem você é para além daquilo que você pensa a seu respeito. O que você pensa a seu respeito é o quê? É o falso eu. São conceitos que você tem sobre você. Então, o que você pensa verdadeiramente sobre você? Como você descobre o que você pensa sobre você? Presta atenção, isso aqui é fatal, é bruto, é duro da gente entender, tu não vai conseguir mais viver sem isso. Isso vai te despertar para a sua essência interior. Mas presta atenção, comece a observar a partir de hoje. Escreva essas 2 palavras. Quais são as suas necessidades e o que verdadeiramente importa para você? Aquilo que você pensa sobre você determina o que são suas necessidades e o que importa para você. E o que importa para você? Aquilo que mexe contigo. Aquilo que tem o potencial de te tirar do sério. Isso interessa para você. Não é esse palavreado bonito. Aquilo que te irrita, isso interessa para você. Aquilo que te machuca, aquilo que te incomoda, aquilo que te perturba, isso diz muito mais sobre você, sobre o que você pensa sobre você, do que qualquer outra terapia que você fizer. O que te incomoda, o que te irrita, o que te perturba? Use isso como critério para descobrir o que você pensa sobre você. Por quê? Porque o que nos interessa verdadeiramente não é o que nós acreditamos ou o que nós dizemos, mas é o que nossas ações e as nossas reações do dia a dia revelam como sendo sério, como sendo importante.
Por isso, a pergunta-chave que você tem que se fazer a partir de hoje é o seguinte: o que me irrita e o que me perturba? E presta atenção, isso diz o que você pensa sobre você. Se coisas pequenas têm a capacidade de nos irritar, o que nós pensamos sobre nós é exatamente isso. Nós pensamos que nós somos pequenos. Eu vou repetir. Se qualquer coisinha, se coisinhas pequenas nos incomodam, nos perturbam, nos irritam, nos tiram do sério, nós pensamos que nós somos pequenos. Presta atenção. Se você se sente indigno, por exemplo, se você pensa que você é indigno, que você não merece, que você não é ninguém, você, em todas as conversas, em todos os relacionamentos, você precisa um sinal de aprovação. Por quê? Porque internamente você pensa que você não é ninguém. Externamente, você procura por sinais que lhe digam que você é alguém. Nossa dignidade, então, ela vem da opinião e do comportamento e das atitudes das outras pessoas. Qualquer opinião contrária vai nos afetar negativamente. Por quê? Porque nós pensamos que nós não somos ninguém. E se o outro confirma isso, nós ficamos com raiva dele. Nós nos irritamos com ele. Qualquer opinião favorável nos afeta positivamente. Então, qualquer puxação de saco, qualquer bajulação, faz com que a gente se jogue nos braços dessa pessoa. Por quê? Qualquer promessa, qualquer coisa. Por quê? Porque nós achamos que nós não somos pequenos. Então toda bajulação nos interessa. Todo elogio nos interessa. E o contrário nos irrita. É isso que Jesus diz, que eu expliquei ontem de noite, sobre construir a casa na praia, a casa na areia. Você até pode dizer, bater no peito e dizer: eu sou uma centelha divina, eu sou um sopro divino. E tudo que eu quero na minha vida é liberdade, é paz. Eu quero viver essa essência divina. Eu quero viver na paz, na tranquilidade. Mas aí o filhinho querido, inocente de 3 anos, derrama leite no sofá novo que você comprou. E aí, a reação súbita de raiva, de ansiedade, de desespero tomam conta. Por quê? Porque derramou leite sobre o meu sofá. E você grita com essa criança. E você grita com o seu marido, esse inútil, esse não consegue fazer nada. E ataques, críticas, acusações, julgamentos. E começa aquela tempestade, aquele inferno se forma de um instante para o outro. E aí você chega à conclusão: eu não aguento mais essa vida miserável. Opa, o que aconteceu? Algo obviamente se tornou mais importante do que a paz e a tranquilidade. Algo obviamente ofuscou a centelha divina. A sujeira no sofá, de repente, se tornou mais importante que a paz, que a tranquilidade, que tudo. Mais importante para quem? Para a centelha divina que existe em você? Não. Para o pequeno eu, que colocou tanto esforço para comprar um sofá novo, e agora tem uma mancha de leite nele. Esse pequeno eu que fica com raiva, ansioso, revoltado por qualquer coisinha. Se você realmente fosse uma centelha divina, um sopro divino, se seu ponto de referência fosse esse, você aceitaria o fato. E você limparia o sofá. Você não daria tanta importância para isso. Você não reagiria dessa forma. Você aceitaria a situação e agiria a partir de um estado de aceitação. Opa, que pena, vou limpar. E não essa reação da mente condicionada, essa reação do piloto automático,
que reage automaticamente. E presta atenção, quanto mais nós estivermos identificados com a nossa mente, quanto mais fixos e mais fortes e mais firmes os nossos condicionamentos, mais coisas nos incomodam e nos perturbam. E isso cria o inferno, porque isso cria violência. Violência emocional, violência mental, violência física. Esses são os demônios. O falso eu, com seus condicionamentos, porque quanto mais fixo, firme, forte o seu condicionamento, mais você julga. Quanto mais as coisas te incomodam e te perturbam, mais você julga, mais você critica, mais você reclama, mais você contamina esse planeta, esse universo com negatividade. Mais defeitos você vê nas outras pessoas, por quê? Lembram isso antes, quando eu disse, por que nós nos sentimos tão felizes, tão alegres quando nós vemos uma criança, um bebezinho? Porque ele desperta a essência que existe em nós. Quando você olha para uma essência, o que olha de volta para você é a essência, isso conecta a essência em você. Mas quando você está identificado com seus erros, com seu sentimento de escassez, de indignidade, tudo que você enxerga nos outros são os erros. Você rotula as outras pessoas pelos erros. Da mesma forma que você cria uma ideia de você, você tem uma ideia sobre os outros. E os relacionamentos são entre as ideias. Aquilo que você percebe nos outros se torna a identidade dos outros. Por quê? Porque você só percebe em você as coisas negativas, os erros. Ao invés de olhar para a essência, e a essência olha de volta para você, você olha para o falso eu do outro, você vê o falso eu no outro, e isso reforça o falso eu em você. Ao invés de você olhar através do falso eu do outro e enxergar a essência divina que existe no outro, é isso que é amar uns aos outros. Você não olhar para os defeitos, para os erros e rotular e julgar e se relacionar com isso, mas você perceber a divindade que existe nos outros. Só que você só consegue fazer isso quando você perceber a divindade que existe dentro de você. Então, ao invés de você olhar através do falso eu, você olha para o falso eu do outro. E quem faz isso? O seu falso eu. Por isso que Jesus disse, por que você vê o cisco no olho do teu irmão e você não repara a trave que está no teu próprio olho? Como você pode dizer para o seu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco que está no teu olho, e não vê você mesmo que você tem um travessão no teu? Hipócrita, Jesus disse. Ele era duro. Tira primeiro o cisco do teu olho, aí você vai ver melhor para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. O que ele quer dizer com isso? Exatamente o que ele estava explicando. Exatamente isso. Então preste atenção, quando nós vivemos da essência, nossa essência vê a essência do outro. E o que olha de volta para nós é a essência. E isso faz com que os problemas desapareçam na nossa vida. Faz com que a maldade desapareça da nossa vida. Outro modo de saber o que você pensa de você é o seguinte: aquilo que você pensa sobre você é exatamente como você se vê tratado pelas outras pessoas. Presta atenção. Aquilo que você pensa sobre você é exatamente igual como você se vê tratado pelas outras pessoas. Então eu te pergunto, você se queixa muito? Você pensa que não é tratado como deveria pelos outros, que os outros não lhe dão atenção, que os outros não lhe dão reconhecimento, que os outros não lhe respeitam, que os outros não lhe amam, que lhe tratam como se você fosse um zero à esquerda, que você não tem valor? E quando alguém é bom e generoso contigo, você logo diz, isso aí só pode criar alguma coisa, porque
Senão não ia estar fazendo isso. Você desconfia, presta atenção. Por que você pensa assim? Porque o que você pensa de si é o seguinte: eu sou um pobre coitado. Eu sou um pobre coitado. Um pequeno eu cujas necessidades nunca são satisfeitas. Tá entendendo? É isso que você pensa de você. Isso é engraçado, mas isso é profundamente sério. Se você perceber isso é transformador, porque você pensa, nossa, ninguém me dá nada, ninguém me dá reconhecimento, ninguém me dá amor, mas esse pequeno eu, ele está em você. E esse erro de percepção é o inferno, porque ele é um distúrbio que se manifesta em todos os relacionamentos. Por quê? Porque você acredita que você não tem nada para dar. E que o mundo e que os outros estão ocultando o que você precisa para ser feliz. Que você não é feliz porque os outros não te dão, que os outros estão te tirando o que é necessário para você ser feliz. Olha que triste isso. Toda a sua realidade se baseia numa falsa percepção de quem você é. Toda a sua realidade, e uma realidade triste de sofrimento, se baseia nessa percepção equivocada de quem você é. E isso sabota situações, isso prejudica os relacionamentos. É isso que te mantém onde você está. Está entendendo? O que você não percebe, talvez, é que aquilo que você pensa que os outros estão tirando de você, é você que está tirando do mundo. Porque você pensa que você é tão coitado que não tem para dar, e você não dá nada. Se o pensamento de falta se tornou parte de quem você pensa que é, você sempre vai sentir falta. Você sempre vai estar sentindo escassez. Ao invés de experimentar as coisas boas, você vai ver carência o tempo inteiro. Vou repetir, seja o que for que você pense que o mundo está tirando de você, é você que está tirando do mundo. Isso é duro, mas a gente tem que perceber isso. E você age assim por causa desse sentimento de indignidade. Você acredita que você é pequeno e que você não tem nada para dar. Então, é aquilo que eu falei. E isso porque você se identifica com esse falso eu. Porque você tem uma centelha, você tem toda essa conexão com esse vasto campo de inteligência dentro de você, mas você está tão imerso na sua mente que você não consegue detectar os milagres que acontecem a todo momento na sua vida. Tá entendendo? Então, o que acontece? Acontece exatamente isso. Exatamente isso. Você precisa entender, falando sobre abundância, para fechar, para amarrar, vamos fechar em 10 minutos, tá? Faça uma experiência. Faça uma experiência. Anote coisas que te faltam. Coisas que você sente que te faltam, tá bom? Falta amor, falta dinheiro. Anote coisas que te faltam e comece a dar isso. Mas não é dar e sair se gavando e esperando para que algo aconteça em troca. Mas comece a dar. Assim que você começar a dar, você vai passar a receber. Por quê? Porque você não pode ganhar aquilo que você não dá. Está entendendo isso? Você não pode ganhar aquilo que você não dá, porque você corta o fluxo natural do universo. O universo é feito de trocas dinâmicas. Se você não quer dar o gás carbônico, você não vai conseguir respirar oxigênio. Tenta só pegar oxigênio para ver quanto tempo tu consegue pegar oxigênio. Tu tem que dar para receber. O fluxo de saída determina o fluxo de entrada. E isso é mágico. O que isso quer dizer? Tudo que você dá, você recebe.
Mas você não pode controlar o que você recebe, exceto através do que você dá. Se o mundo é feito de, você só consegue inspirar o tanto de ar que você expira. Você está entendendo isso? Então, preste atenção, o fluxo de saída determina o fluxo de entrada. Agora, se você pensa que você é indigno, que você não é ninguém, que você é muito pequeno, o que você dá? Você não dá nada? Você não dá nada? Presta atenção. Preste bem atenção. Seja o que for que você pense que o mundo não está te dando, já existe dentro de você. Você só não percebeu isso. Seja o que for que você acredite que o mundo não está lhe dando, você já tem. Mas a menos que você permita que isso flua para fora de você, você nem mesmo saberá que tem. E por isso você não recebe. O fluxo de saída determina o fluxo de entrada. É isso que Jesus disse. Dai e dar-se-vos-á. O que isso quer dizer? Se você dá, você vai receber. Se você bater, a porta vai abrir. O que eu estou falando aqui, eu não estou nem citando Jesus, mas o que eu estou falando aqui, tudo é evangelho. Tudo é tirado de lá. As pessoas só olham e não entendem direito aquela primeira parte, que fala de buscar primeiro o reino dos céus. Por quê? Porque se você buscar primeiro o reino dos céus, você vai entender que a abundância e a plenitude é isso. É viver em intimidade com Deus. E agora você está pleno, você está abundante, você tem tudo. A partir disso você dá e a partir disso você recebe. É assim que funciona. Essa é a doutrina da salvação de Jesus. Jesus até diz, o Pai nos dá o reino dele com a maior alegria. Está escrito lá. E ele também diz, com a mesma medida que você mede, você será medido. O tamanho que você se vê, você vai ser visto. É disso que eu estou falando. Ele fala isso de uma maneira diferente, mas resumindo isso, ele diz isso. A régua que você usa para se medir, você vai ser medido também. E é exatamente isso que ele diz. Então preste atenção. A fonte de toda a abundância não está fora de você. Ela é parte de quem você é. Por quê? Porque em essência você é essência divina. E Deus é o todo. Deus é tudo. Então se você começar a admitir isso internamente e reconhecer isso externamente, se você começar a ver a plenitude da vida ao seu redor, nas plantas, nas frutas, na chuva, no pôr do sol, a plenitude da vida vai se revelar para você, porque a plenitude, ela existe, está presente em cada olhar, em cada passo que você dá. Reconhecer isso desperta a abundância interior, que está adormecida em você. Então permita que essa abundância flua para fora de você. Pare de reclamar, pare de criticar, pare de se sentir inferior, mas também não se sinta arrogante, não se sinta prepotente, porque isso é tudo a mesma coisa. Está entendendo? Então, o que acontece sobre a abundância? Você não precisa ser dono de nada para se sentir abundante. Mas se você se sentir abundante, provavelmente você vai se tornar assim. E é isso que Jesus quis dizer quando ele disse, a quem muito tem, mais será dado. E a quem pouco tem, até isso que tem lhe será tirado.
Ele quis dizer exatamente isso. Por quê? Porque tanto a escassez quanto a fartura são estados interiores que se manifestam como a nossa realidade. Está entendendo? Não há árvore boa que dá mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo fruto. Então, o que acontece? Dos espinheiros não se colhem figos. Então, o que isso significa? O que isso verdadeiramente quer dizer? Tudo nasce do estado interior. Tudo nasce da nossa referência interior. Tudo nasce da nossa noção de eu. Tudo nasce disso. Então você precisa se manter atento. Você precisa se manter alerta. Você precisa buscar primeiro justamente a essência interior. Você precisa buscar primeiro o reino dos céus. Você precisa entender que os problemas da mente não podem ser resolvidos com a mente. Einstein disse isso. Você não pode resolver um problema no mesmo nível de consciência que esse problema foi criado. Vocês estão entendendo? Vocês entenderam isso? Ficou claro qual é a relação de abundância? Ficou claro isso? A relação de abundância com toda essa doutrina de salvação? Você não nasceu para sofrer. Você não nasceu para ser pequeno. Você também não nasceu para ser grande. Você nasceu para ser, mas ser pleno. Ser abundante no sentido não de ter tudo que você quer. Não é nisso que reside a abundância. A abundância é você compreender a grandeza dessa experiência que você está vivendo aqui. A abundância é você deixar aflorar tudo isso que existe dentro de você, sem medo, sem covardia. Tá entendendo? Então, nós vamos continuar esse nosso bate-papo no dia 31, tá? No dia 31 desse mês, nós vamos continuar esse bate-papo, nós vamos intensificar. Eu sei que ficaram muitas dúvidas, foram 3 noites, mas eu sei que isso já abriu portas enormes, portas gigantes. E deixa eu fazer um último pedido para vocês. Não se percam pelas portas largas. Busque a profundidade. Busque um conhecimento mais profundo. Pare de correr atrás de coisinhas, de pequenos atalhos. Tente entender a vida. Tente entender a si mesmo. O meu desafio para você de hoje até o dia 31 é ler o Evangelho de São João. Leia ele dentro dessa perspectiva. Lá nós não vamos falar sobre esse conteúdo, mas nós vamos falar sobre como. Hoje nós falamos o quê, mas nós vamos falar sobre o como. E sinta-se livre para convidar outras pessoas. Sinta-se livre para trazer pessoas para o Instagram, para acompanhar, para que a gente faça um movimento, para que a gente crie essa comunidade do bem, essa comunidade da consciência, essa comunidade da luz, para que a gente... A internet ela é maravilhosa porque ela nos possibilita isso, mas use isso para o bem, tá bom? Quero agradecer profundamente as 43 pessoas que compraram selos. Olha aí, ó, acabei faturando, viu? A abundância vem. Hã? É para você? A Fabiana já está aqui dizendo, isso é para mim. $46,63. Obrigado a todos vocês, aceito de todo o coração. Estamos juntos, a gente se vê. Não deixem de se inscrever para esse evento e já se preparem. Seja ousado. Dê esse presente no início do ano para você. Faça o acesso comigo, se você não fez ainda. Você tem 20 dias para se preparar. Já vou dizer o valor. Vai ser aí R$ 1.700, R$ 1.800.
para você pagar, para a gente fazer essa imersão. Dê essa oportunidade para você. Se prepare. Seja meu aluno. Não gaste à toa, não compre nada. Faça essa experiência dessa imersão profunda comigo. Se prepare, esteja comigo. Isso muda a sua vida. Como eu sei, através dos meus mentorados. Te vejo no dia 31 e vamos continuar. Vou continuar postando vídeos e postando coisas e vamos interagindo para que a gente se fortaleça cada vez mais na nossa essência, construindo a nossa casa sobre a rocha. Muito obrigado, parabéns, batemos os 5.000 hoje que nós estávamos comentando. Estamos todos de parabéns. Um abraço, tamo junto.